Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, estou de volta para mais uma entrevista aqui no nosso A Hora do H, e hoje é segunda-feira gorda de carnaval. Quem pensava que a gente não viria aqui quebrar pedra, né, em plena segunda-feira gorda de carnaval, enganou-se, porque a nossa prioridade é em levar para você as boas informações, aquelas expertises que são compartilhadas aqui pelos nossos convidados, sempre autoridades na área na qual eles desenvolvem o seu profissionalismo. E isso aí para nós não tem negócio de carnaval, não tem nada, tá? Isso não quer dizer que eu e o Dr. Leandro não sejamos carnavaleiros, não é nada disso, porque vocês não sabem para onde nós iremos quando sair daqui, mas isso aí não tem nada a ver com essa entrevista. Gente, é o seguinte, essa descontração toda é porque hoje é carnaval e a gente está aqui com o espírito do tríduo momesco, e eu quero então apresentar para vocês o Dr. Leandro Baldino, que gentilmente na segunda-feira de carnaval dispôs-se a vir aqui conversar com a gente. O Dr. Leandro, ele é radio-oncologista e gerente do serviço de radioterapia da Fundação SECOM. Ele também é radio-oncologista da clínica Oncoclin, aqui em Manaus. Médico pela Universidade Federal do Amazonas em 2003. Foi quando ele formou-se. Especialização em radioterapia pela Unicamp em 2009. E também o Dr. Leandro Baldino é mestre em Ciências da Saúde e fez a defesa da sua tese em 2018 e vem conversar com a gente sobre uma área da oncologia que é muito pouco focada, abordada pelo jornalista, que é justamente essa parte da oncologia envolvendo a radioterapia, ok? Eu estou fazendo essa divisão específica, doutor Leandro, porque existem pessoas de todas as calçadas da vida nos assistindo, e eu quero ter certeza que eles estão entendendo o que a gente vai falar. Mas olha, eu vou dizer para vocês aqui rapidamente, eu anotei uma coisa aqui, para vocês entenderem bem para onde nós vamos levar essa entrevista, o nosso destino final. Eu primeiramente quero dedicar essa entrevista para todas as pessoas que fazem parte da equipe do Dr. Leandro Baldino. São pessoas da FSECOM, na clínica a Oncoclin, pessoas que trabalham com ele e tornam possível o trabalho dele. E eu vou citar aqui. Então, esse programa é dedicado às enfermeiras, aos odontólogos, aos psicólogos, aos fisioterapeutas, aos fonoaudiólogos, aos assistentes sociais e muitas outras especialidades que auxiliam no diagnóstico, cura e reabilitação dos pacientes e que fazem parte da equipe do Dr. Leandro. Tá bem? Então, a primeira pergunta do programa, já que o Dr. Leandro é um radio-oncologista, que para muita gente, né, no momento, não conhece o significado. Então, a primeira pergunta para o Dr. Leandro vai ser justamente sobre isso. Mas antes, Dr. Leandro Baldino, seja muito bem-vindo à Hora do H. Que bom que nessa segunda-feira gorda de carnaval o senhor está aqui ao vivo para nós falarmos desse assunto tão importante. Seja bem-vindo, Dr. Leandro. Obrigado, Humberto. Boa tarde a todos. Eu agradeço também o convite, né? Agradeço também o convite por tabela do Dr. Gerson, né, presidente da Fundação SECOM. E estamos à disposição para a gente falar de tudo, né? Falar de tirar as dúvidas do que precisarem, né? Sobre oncologia, sobre radioterapia e qualquer outra coisa mais. Doutor Leandro, o que é radioterapia? Então, a radioterapia ou radiooncologia nada mais é do que o mesmo raio-x que você faz um raio-x de tórax ou uma tomografia, só com uma energia muito mais forte. Esse raio-x com uma energia muito mais forte, ele vai alterar lá no DNA da célula e vai fazer essa alteração, causando a morte celular e, por consequência, a morte tumoral. É assim, basicamente. Através da
da radioterapia e da quimioterapia, né, que a gente fala muito da radioterapia, quimioterapia. O senhor pode declarar que, além da melhora do paciente, as chances de cura aumentaram, doutor, atualmente? A radioterapia evoluiu muito nesse período, em torno de uns 15 a 20 anos para cá. A gente conseguiu focar mais no tumor e diminuir mais a dose nos órgãos de risco, naqueles órgãos próximos que a gente não quer irradiar. E aí a gente conseguiu fazer com que esse paciente tolere mais o tratamento durante o período de tratamento, que muitas vezes é longo, em torno de 2 meses, e não interrompendo, ele consegue combater melhor esse tumor, aumentando a sobrevida desses pacientes. O tratamento de radiação, ele deu, na sua opinião, algum salto evolutivo? Quer dizer, melhorou muito em relação aos outros anos? Nesses últimos 15 anos, assim, basicamente, Humberto, a radioterapia deu um salto em que ela basicamente hoje está presente em todos os tumores, em todas as partes em que precisa da radioterapia, ela se faz presente com boas respostas e com menos efeitos colaterais. O senhor declara, então, que hoje o tratamento está mais seguro, ele está mais rápido, ele está mais preciso? Bem mais seguro, bem mais rápido, bem mais preciso, isso é importante, bem mais tolerável pelo paciente, principalmente quando faz junto com a quimioterapia, que antes causava muito dano para o paciente, mas hoje a gente consegue contornar isso. Então hoje a radioterapia, e ela não para. Do jeito que a gente está falando aqui, se você vier me entrevistar daqui a 1 ano, a radioterapia vai ter andado mais ainda e vai ter dado mais essa proteção para esses pacientes. Doutor Leandro, nos anos 50, um homem com 50 anos era considerado um idoso. Né? Os avanços tecnológicos hoje têm facilitado principalmente os exames que precocemente detectam os males nas pessoas. O senhor acha que essa nossa longevidade, esse aumento de longevidade, hoje um homem, para ser considerado idoso, ele tem que ter feito já, eu digo, em termos de atividade, 75 anos. O senhor acha que esses avanços têm contribuído também para a longevidade das pessoas? Na oncologia são essas duas partes. Primeiro, o diagnóstico precoce, cada vez mais, né, que antigamente não tínhamos os instrumentos necessários para isso. Hoje a gente tem, então diagnostica precocemente, trata mais facilmente, com mais chance de cura. Então aqueles pacientes que antes vinham a falecer com 50, 55, 60 anos, hoje não, a gente consegue estender essa sobrevida aí para mais tempo. E a tecnologia, hoje você tem, além da radioterapia, você tem diversas outras técnicas de cirurgia, você tem diversos quimioterápicos que podem alterar essa sobrevida. Então a medicina, a cada ano que passa, vai dando mais alternativa e mais chance da população sobreviver. Uma das preocupações das pessoas, inclusive eu já conversei com pessoas que foram diagnosticadas, aí nós tivemos uma interação e foram diagnosticadas com câncer. E uma grande preocupação dessas pessoas é justamente a questão do tratamento ser mutilante. Isso diminuiu também hoje em dia, doutor? Sim, diminuiu muito, tanto quanto a cirurgia. Isso é claro que vai depender muito do estadiamento, como é que o paciente se apresenta no momento da consulta. Mas até na cirurgia hoje, com toda a parte de vídeo, laparoscopia, que é tudo feito por vídeo, com a parte de robótica e também com a parte de radioterapia, esse dano ao paciente diminuiu muito. Agora isso vai depender muito do estadiamento, Beto, vai depender muito do como o paciente se apresenta. A gente sabe que para câncer é assim, quanto mais cedo você diagnosticar, mais chance você tem de curar, menos chance você tem de causar um dano maior. Esse ponto é muito importante. Quanto mais cedo, mais chances de cura. Sim, quanto mais cedo, mais chance de cura. Quanto mais o paciente procurar, se ele estiver desconfiando de ter alguma coisa alterada, procurar o profissional de saúde habilitado, mais chance ele tem de fazer o diagnóstico precoce, mais chance ele tem de curar. Efeitos colaterais crônicos hoje, com todos esses avanços que o senhor acaba de mencionar, eles são muito menos do que no passado, doutor? Então, quando a gente fala de tecnologia avançando, ela avança tanto para o tratamento imediato quanto para o futuro. Então, esse paciente, além de não ter efeitos colaterais no momento do tratamento, ele também diminui muito no decorrer do tempo pós-tratamento. Então, essas sequelas crônicas cada vez menos têm acontecido. Ao longo da minha carreira como jornalista, entrevistando outros médicos no passado, uma das grandes preocupações, até reclamações durante a nossa conversa,
elas eram direcionadas para a questão dos equipamentos, que precisa comprar, precisa importar, precisa ter, não tem, vai chegar. E hoje em dia, por exemplo, na Fundação SECOM, os equipamentos são de ponta, são equipamentos modernos, porque não adianta nada a expertise do médico, o médico ser tão preparado quanto o senhor, e o equipamento não está ali para dar o suporte. Hoje a gente, inclusive, até na parte privada, a gente tem condições de tratar igualmente como se trata em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas exclusivamente na Fundação SECOM, que presta um atendimento 100% para o SUS, 100% público. Hoje, nossos equipamentos de radioterapia lá são os mais modernos do Amazonas. Então, hoje nós temos um equipamento, um acelerador linear, que é o que faz o tratamento de 3 anos e meio, e tem um outro que inauguramos agora, em agosto do ano passado. Então, ou seja, a tecnologia para o paciente do Amazonas, ela é a melhor possível. Hoje ela está disponível... Está nesse nível, doutor? Está disponível... para a população que precisa de radioterapia, ele vai ser atendido com o melhor do tratamento de radioterapia. E essa questão, doutor, que apavora tanta gente, essa questão que deixa tanta gente aflita, a bendita fila, quando você precisa do tratamento imediato, aí você chega, tem que ficar ali, não, volta para o mês, não, isso ainda continua acontecendo. Agora, na Fundação SECOM, existe esse problema de filas ainda? Eu vou falar exclusivamente na radioterapia. Na radioterapia, exatamente. A gente conseguiu equalizar a fila, acabar com ela. A gente consegue atender o paciente em tempo hábil, ou seja, hoje o paciente, se for encaminhado para mim lá na Fundação SECOM, a gente consegue atender ele em até 48 horas, né, e começar o tratamento, vai dependendo do tratamento, no máximo 1 semana, no máximo 10 dias, que são os prazos normais de início de um tratamento oncológico. Oncologia não é urgência. É com qualidade que se faz. Oncologia não é urgência. Não é urgência. A oncologia é ambulatorial, é eletivo, a gente espera sempre para fazer o melhor, tá? Sem correria. Sem pressa não existe, né? Pressa não existe. Mas hoje na radioterapia da Fundação SECOM a gente conseguiu equalizar. Com a vinda a gente deu uma dinamizada em tudo lá, Humberto. A gente conseguiu mais profissionais, a gente conseguiu equipamentos novos, a gente conseguiu equalizar a parte de contabilidade, a gente dinamizou protocolos lá de entrada e saída do paciente, humanizou o serviço, isso é importante falar. A gente conseguiu humanizar, fazer com que o paciente se sinta em casa praticamente, à vontade para tratar. Puxa, que bom. Isso é importante e o ambiente ele está propício a isso lá no SECOM. Então, além disso, a gente também tem uma parede de bracterapia. Bracterapia é uma outra parte da radioterapia também, que a gente inaugurou agora em dezembro, que faz a parte de tratamento para colo do útero, um tratamento de radioterapia localizado. Isso envolve a doutora Mônica Bandeira de Mello, ela sabe disso e isso também fez com que os pacientes que muitas vezes a gente mandava até para fora da Fundação SECOM, hoje todos são tratados lá. Ou seja, a gente conseguiu acabar com a fila e fazer com que todos os pacientes da Fundação sejam acolhidos lá. Então hoje a gente está com 2 aceleradores lineares novos e uma bracterapia que inauguramos em dezembro. Então, e equipamento de ponta, né? Tudo de ponta. O paciente hoje tem o do melhor. Sem fila, sendo atendido com o melhor. Então hoje o paciente do SUS público, hoje ele está disponível no que ele tem de melhor. Doutor Leandro, qual é o ponto que o paciente do câncer ele é enviado para o senhor para fazer a radioterapia? Ou existem aqueles que não precisam fazer? Ou certos tumores que não precisam? Ou todos os tumores precisam? Não, hoje a radioterapia está presente em torno de 70% a 80% dos casos de câncer. A radioterapia ela pode servir ou no tratamento, a gente chama de neoadjuvante, tudo que é antes de algum procedimento final, como cirurgia. Ou ela pode estar no momento de um tratamento concomitante, junto com a quimioterapia, ou seja, ele vai fazer só para isso, só tratamento de rádio com químio, ou ele pode ser um tratamento exclusivo, pode ser só radioterapia. Então, tem alguns tumores iniciais, principalmente de cabeça e pescoço, eles podem ser tratados só com radioterapia. É radical, é só radioterapia. Hoje em dia, qual é a maior incidência que levam os pacientes a serem tratados pelo senhor? Existem algum tipo de tumores que se tornam mais frequentes para o tratamento da radioterapia? Hoje, a maioria dos meus pacientes lá são tumores de colo do útero. São mulheres com tumor de colo do útero. Esses tumores de colo do útero, que a maioria chega lá avançado, eles não têm mais indicação cirúrgica.
Então eles só fazem radioterapia junto com quimioterapia. Então hoje Quer dizer, o tratamento é esse aí? Rádio com quimio para curar. Para curar. Para curar. Eu também trato muito tumores de próstata, que é um tumor mais frequente no sexo masculino, no mundo inteiro, então eu trato muito tumor de próstata. Mas esse com uma agressividade bem menor do que o tumor de colo do útero. Então hoje, se você me perguntar qual é o mais frequente no sexo masculino, é próstata. Feminino, colo uterino. E sobre, por exemplo, a questão dos males do fumo que levam ainda tanta gente a ter problemas na cabeça, nos pulmões. É frequente isso ainda? Independentemente do que o mais frequente, a gente ainda lá a radioterapia ela atende muito tumores de cabeça e pescoço, isso está incluindo tumores de laringe, orofaringe, cavidade oral, isso inclui laringe, língua, tumores de esôfago, de pulmão. Isso é uma base diária, doutor? Base diária. Diariamente. E a causa disso aí, geralmente, é o quê? Bom, principalmente cigarro junto com bebida alcoólica. Bebida alcoólica e cigarro. Os dois juntos é a combinação a longo prazo, é a combinação para o paciente evoluir com um tumor, principalmente dessas regiões, né? Pulmão, cabeça e pescoço, esôfago, bexiga, né? Mas a maior parte desses tumores estão envolvidos com o cigarro e com a bebida alcoólica. E isso, o senhor diria o quê? Em homens jovens ou em várias faixas etárias? Se a gente for dizer o que a gente comentou aqui, né? Se 55, 60 anos é jovem. A paciente de tumores de esôfago, cabeça e pescoço tem o seu pico de incidência em torno de 55 anos. Né? Então, são pacientes jovens. 55 anos são a média etária que a gente atende lá com tumores avançados. Né? Não vamos dizer que tumor inicial. A maior parte dos pacientes atendidos lá são tumores avançados. São aqueles pacientes que já estão com um sintoma e a doença já pelo menos há 1 ano a 2 anos. O senhor pode citar alguns dos sintomas? Por exemplo, essas pessoas que fumam, que a voz muda, a voz fica rouca, esse é um grande sintoma? Tumores de laringe é rouquidão, né? A rouquidão. Isso aí já é um sinal, bandeira amarela nisso aí? Bandeira amarela. Se puder já ir logo procurar um especialista, fazer uma laringoscopia, avaliar com o especialista. Existe dores nesse caso? As pessoas sentem dores? Quanto mais você vai evoluindo, mais vai causando dor. Então, assim, num tumor desse de laringe, a rouquidão é primeiro. A primeira é a rouquidão. Ele já está 1 ano com rouquidão, evoluindo com dor, né, disfonia, e começa a ter dificuldade para respirar, já é um tumor já avançado. Mas aí você tem de vários, por exemplo, tumores do trato gástrico, que é a dificuldade de alimentar, né? Então, tumor de esôfago, o paciente começa com aquela disfagia, que é a dificuldade para se alimentar, né? Ele começa a não conseguir comer mais alimentos mais sólidos, precisa tomar uma água junto. Porque não desce, Porque não desce, obstrui, né? E assim vai, né? Doutor Leandro, eu recebi algumas perguntas de algumas pessoas, eu vou lhe passar a primeira pergunta. E uma coisa interessante, é que eu não sei se o senhor concorda comigo, mas teve uma época que as pessoas não se recusavam até a pronunciar a palavra câncer, né? Parecia uma palavra maldita, né? Que ninguém queria pronunciar. Eu observei um fenômeno relativo à sua entrevista. As pessoas não querem ter os nomes citados. Eu falei, não, eu não vou citar o nome, mas eu vou fazer a pergunta sem dúvida. O que é e como é feita a quimioterapia? As pessoas querem saber como é feito isso. Não é minha área, mas eu consigo entender. A quimioterapia ela é mais um tratamento sistêmico. A radioterapia e a cirurgia vão tratar o tumor localizado, na parte local. Eu tenho um tumor de laringe, eu vou irradiar a laringe. Eu tenho um tumor de esôfago, eu vou irradiar parte do esôfago. Então é específico, né? Ali naquela área isso é afetada pelo tumor. radioterapia, isso é cirurgia. A quimioterapia é diferente. Então você faz um acesso venoso, e aí você, tem outras formas de administrar, pode ser oral também, e aí você faz um tratamento, como a gente fala, sistêmico. Qual que é a principal indicação da quimio? É você, além de combater a parte localizada, também evitar que essa doença tenha se espalhado e tratar também. Essa pergunta aqui eu vou lhe fazer, mas eu preciso entender através da resposta, porque eu mesmo entendi muito bem a pergunta. Técnicas com tratamento com IMRT e IGRT ajudam altas doses de radiação que acertem apenas regiões tumorais? Isso. O IMRT ou IGRT... O que é um processo? O IMRT nada mais é do que um avanço da tecnologia na parte de radioterapia, né, em que faz com que a gente consiga focar, como eu conversei aqui no início,
focar a radiação mais no tumor, né? Eu podendo dar uma dose maior nesse tumor e deixando com que aqueles... Preservando as áreas. Preservando as áreas que eu não quero. Né? Então, por exemplo, posso te dar uma ideia. Tumor de pulmão. Se eu vou irradiar essa região mediastinal, central, eu tenho coração, eu tenho outro pulmão que eu não quero tratar, e eu faço com que essa dose fique só no tumor e eu protejo o coração dessa pessoa, a medula, o outro pulmão que eu não quero. Então, isso é o IMRT. O IGRT também é mais uma forma de tratamento de radioterapia. Tudo isso são armas para melhorar... E esses tratamentos são feitos na FCCom? O IMRT a gente está em implantação, o IGRT ainda não, mas o IMRT sim. O IGRT é um pouco mais caro e mais demorado a ser implantado, como a gente começou agora em agosto. A gente tem um tempo para implementar as tecnologias. Mas está vindo aí, né? Está tudo vindo. Está tudo aí, está vindo. Sim. Doutor Leandro, exames como ressonância, tomografia e o mais recente PET-CT revolucionaram. Como o senhor vê a doença dentro do paciente? Sim. Esses exames de imagem, eles são essenciais para o oncologista. É muito difícil você tratar um câncer se você não tem esses exames de imagem, né? Então, assim, tanto a tomografia, que hoje não tem como você fazer a oncologia sem a tomografia, quanto a ressonância. E aí a gente tem esse salto maior que foi o PET-TC, né, o PET-CT, que faz com que a gente consiga saber se esse tumor está localizado, né, ou se ele está espalhado. Isso é importante para a gente propor a melhor opção terapêutica para esse paciente. Se é um paciente que vai ser encarado de forma paliativa, que é aquele que a gente só trata os sintomas, ou de forma curativa. Então, tudo isso é uma somatória para facilitar a ação do médico, né, e aumentar a ação dos tratamentos para cima do tumor. A Carla Regina me pediu, essa se identificou. Ela disse, ela quer saber do senhor se as cirurgias para o tratamento do câncer estão menos invasivas hoje em dia. Eu acho que o senhor já, sim, de certa forma, falou sobre isso. Hoje né? Tem, a maioria é feita por via laparoscópica, é tudo por pequenos orifícios na parte onde vai ser operada, com câmera. Quer dizer, sem cortes. Sem cortes profundos. E também tem por parte robótica, que a gente ainda não tem aqui no Amazonas, mas que pode ter em outros estados do Quer dizer, a parte robótica já está presente, seria o que? A 4.0? A robótica nada mais é do que isso já tem um bom tempo na parte de oncologia. Então, basicamente é um médico que opera um robô com mais precisão, né? Fazendo com que ele poupe mais ainda algo que ele não queira cortar, que ele não queira danificar. Então, isso a parte robótica também está bastante evoluída nessa parte de oncologia. Doutor Leandro, os dados atualizados hoje me deram um número interessante. 600 mil pessoas, né, com câncer no Brasil. Apesar de tudo isso que o senhor está dizendo, né, essa conscientização de que o exame precoce, né, tudo que é precoce pode contribuir para diminuir esses índices todos. O senhor acredita que as incidências de cânceres no Brasil, elas têm aumentado? Então, qual é a sua opinião? Então, são vários fatores, né? Então, assim, você tem mais exames de diagnóstico precoce, então isso aumenta muito o número de casos diagnosticados, então vai aumentar o número de casos de câncer. Né? E, assim, infelizmente, ainda a maioria desses que são diagnosticados são tumores avançados. Então, hoje a gente tem... As pessoas só vão procurar ajuda médica quando a coisa já está realmente complicada? É comum isso? E até porque também alguns podem procurar depois, mas uns até procuram inicialmente, mas eles esbarram na barreira da saúde pública, em que no Brasil inteiro é precária, e que muitas vezes ele, até chegar num especialista, ele pode demorar até um ano e o tumor não espera, né? Todo dia, toda hora, todo minuto ele está se multiplicando, crescendo, né? Então, são várias barreiras. E alguns totalmente assintomáticos. Assintomáticos, mas quer dizer, hoje... Sem qualquer sintoma, né? Mas hoje a maioria a gente consegue... pelo menos se o paciente sentir alguma coisa e procurar com um imediatismo um diagnóstico, ele consegue. Entendeu? Além daqueles que a gente já sabe, né? O tumor de colo do útero de mulher é totalmente prevenível, né? Então, se você
fizer o preventivo todo ano, de qualidade, você pode prevenir. Os tumores de próstata também, né, para nós homens, então a partir dos 50 anos, com o PSA e o toque. Então são vários, tem outros, cabeça e pescoço, é você fazer uma avaliação bem feita da região. Então são vários tumores que a gente consegue ainda ter um controle, pegar, ou pelo menos pegar no início. O senhor recomenda então as pessoas a fazerem, depois de uma certa idade, também avaliações de cabeça e pescoço? Tumores de colo do útero, primeira relação sexual, a mulher tem que coletar o preventivo. Tem que fazer o preventivo. Logo depois? Sim, tumor de próstata, você tem que, a partir dos 50 anos, Sim. se você não tem uma história na família de outras doenças de câncer de próstata, PSA e o toque. Agora, na sua opinião, o PSA e o toque, quer dizer, os dois têm que ser feitos, porque tem gente que faz só o PSA e não faz o toque. Sempre os dois. Outros que fazem o toque não fazem o PSA. Não, a partir dos 50 anos. Tem que fazer os dois, não é isso? Os dois. Sem essa problematização do toque retal, não tem porquê, né? O senhor fala o preconceito, etc. Porque existem muitos homens hoje em Manaus, pelo menos eu até conheço alguns, que já fizeram 60 anos e nunca fizeram o exame, o toque. Agora me diga uma coisa, isso pode surgir assim, da noite para o dia, doutor? Eu acho que esses homens não acreditam que isso pode, de repente, da noite para o dia ter uma... É por isso que é todo ano que ele vai fazer. Porque se naquele período ele não pegou, ele pega no ano que vem. E aí, como é um tumor de crescimento lento e que dá para controlar, no ano seguinte você consegue diagnosticar e tratar. Eu acho que as pessoas precisam saber, doutor, até anotei aqui, é que PSA, monografia, preventivo ginecológico, que o senhor acabou de falar, isso tudo aumentam as chances de cura, não é isso? As pessoas precisam absorver essa informação. Precisa absorver que ela precisa ir no seu médico de confiança e pedir para ele, olha, eu estou chegando aos 50 anos, o que eu faço? Eu sou mulher, preciso fazer o quê? Eu sou homem, eu preciso fazer o quê? Então, você precisa fazer isso. Então, você vai fazer isso. Então, é mamografia para as mulheres com mais de 50 anos, sem história na família, o preventivo do colo do útero, o toque retal no próstata. Então, assim, é uma série de exames que você pode lançar a mão e, se não é para prevenir, Humberto, pelo menos pegar no início. Porque hoje, o câncer, quando diagnosticado no início, ele tem mais de 85% de chance de cura. Estou falando de uma forma Quer dizer, aquela geral. história de que câncer não tem cura, isso acabou, né, doutor? De maneira alguma. Isso não existe, não é? Você pegando até mesmo em estágios avançados, é claro que isso diminui a chance de cura, mas ainda assim, ainda há a cura. Agora, no início, se você pegar um tumor de mama inicial, 85% de chance de cura. Quer dizer, cada 100 mulheres que diagnosticam daquele estadiamento e com aquela lesão, 85 são curadas em 5 anos. Isso é um grande número. Isso a medicina trouxe. A medicina nos últimos anos trouxe isso, trouxe esse benefício. Se a gente voltasse 30 anos atrás, talvez não tivesse esses números. Mas o benefício foi isso, radioterapia, oncologia clínica, quimioterapia, cirurgia que avançou. Então hoje a gente consegue dar isso para o paciente. Quer dizer, essa história de que a gente já ouviu no passado, isso aí não tem mais jeito, isso virou uma minoria, né? Porque você falou que 80%, isso é passado, isso não existe. O câncer, ele tem tratamento, a não ser naqueles casos onde ele faz as metástases, que são a doença quando espalha pelo corpo. Nesses casos, realmente, o tratamento é paliativo. Mas isso também tem a ver com a falta de exame precoce, a metástase? Precoce, quanto mais avançado, mais chances tem de fazer a metástase. Mas mesmo o paciente metastático, hoje, dependendo de como se apresenta, ele também tem seu tratamento. Não para cura, Humberto, mas para um tratamento paliativo em que faça com que muitas vezes eles fiquem anos aí ainda em tratamento. Às vezes tem paciente de 5, 6, 7, 8 anos que fez metástase e continua tendo uma vida basicamente normal. Ou seja, por causa do avanço da quimio, da rádio, da cirurgia. Doutor, me explique uma coisa. A questão da higiene corporal, né, e eu já estou falando aqui de uma higiene mais externa, ela pode trazer problemas de saúde para as pessoas que não têm a higiene, por exemplo, homens em questão do pênis e as mulheres com a higiene feminina? O conhecido é o pênis, né, do homem, que é a falta de higiene isso pode trazer complicações para o homem? Sim, até câncer. É o câncer, principalmente. Aqui no Amazonas, no norte, a gente é endêmico para tumor de pênis. Ou seja, o que é isso? Se a gente for ver lá para o sul e sudeste, a gente não vê quase casos de tumores de pênis. Mas aqui sim. Aqui nós temos uma incidência... Uma incidência maior do que a população em geral do resto do país. E isso está principalmente relacionado com a falta de higiene do pênis.
Então, o que faz com isso que... Isso é o fator número 1, tipo a falta de higiene, que leva a isso. Porque se você mantiver a higiene claro. diariamente, a chance disso acontecer é muito pouco. E isso leva o quê? Isso pode levar o quê? A amputação do pênis? Então, aí, tumores de pênis depende do estadiamento. Então, você pode amputar parcialmente ou totalmente. Isso aí vai variar muito. E isso tem acontecido? Aqui no Amazonas, os tumores de pênis é bem mais frequente do que no resto do país. Que coisa, que coisa. Nós vamos agora, doutor Leandro, iniciar, já chegamos no final de fevereiro, né, que praticamente acabou o mês, vamos iniciar aí o Março Lilás. Qual é a mensagem que o senhor dá para as mulheres, principalmente aquelas que levam muito tempo para chegar até o médico para dizer o que está sentindo, porque o Março Lilás tem a ver com um câncer que tem uma incidência enorme aqui no estado do Amazonas, que é o câncer de colo de útero, não é isso? O que o senhor tem a dizer para as mulheres sobre isso, doutor? As mulheres têm que conscientizar de que o tumor de colo do útero é um tumor de crescimento lento. Então, se tiver essas alterações, até em lesões pré-invasivas, antes de virar câncer, ela consegue diagnosticar tudo no preventivo. Um preventivo bem feito, de qualidade, anual, as chances dessa mulher evoluir com um tumor, um câncer de colo avançado, são praticamente zero. As chances são nulas disso acontecer. Né? Então, é importantíssimo da conscientização dela de procurar um profissional que possa realizar esse exame anualmente. Doutor Leandro, vale a pena o senhor repetir? Não adianta fazer uma vez no ano e depois passar 5, 6 anos sem fazer de novo. Não adianta. Tem que ser todo ano fazendo o preventivo. Uma vez eu não me lembro. Trata logo. Uma vez eu não me lembro mais qual foi o médico que falou isso, mas eu entrevistei um médico que me disse: Humberto, as pessoas deveriam, por exemplo, no dia do aniversário, se dar de presente o exame. Os exames. Os exames. Bem, aí o cara não vai esquecer de jeito nenhum. Fazendo isso, se a gente conseguisse, associado à conscientização e a uma política de saúde pública mais correta e severa no sentido de absorver essas pacientes, a gente conseguiria resolver esses problemas, que hoje, você tem uma ideia, Humberto, tumor de colo do útero só tem em países em desenvolvimento, como o nosso, África, Índia, China, porque esses tumores foram totalmente controlados nos Estados Unidos, Europa. Hoje os números são muito pequenos e restritos àquela população pobre. O que as pessoas de baixa renda continuam fazendo, as mulheres, que lá nos Estados Unidos e na Europa eles pararam de fazer e lá a incidência é quase nula e aqui é tão alta? Então, lá, qual é a diferença? Colo do útero? Sim, o colo do útero. O colo do útero é acesso à saúde. É a conscientização de procurar fazer seus exames preventivos e ter um acesso à saúde. Também, Humberto, a gente não pode botar a culpa toda na paciente. Que às vezes ela procura o posto de saúde e às vezes ela esbarra na falta de profissionais qualificados para fazer esse exame. Então, o que precisa? A gente precisa ter, além da conscientização, a gente precisa melhorar a qualidade de coleta desses exames, a qualidade do acesso, né? Do atendimento da paciente. Feito isso, você pode ter certeza que em alguns anos a taxa cai. A gente hoje está, claro, com a imunização, com a vacina contra o colo do útero, mas vale lembrar que os países que controlaram isso, controlaram antes de surgir a vacina. Então eles conseguiram controlar antes de dar a vacina, com um simples exame preventivo. Só isso. Doutor, a grande mensagem, então, de tudo isso que o senhor está falando aí, eu estou pensando sobre isso, e que é muito impactante isso, é o exame precoce. E a precocidade que você pode dar ao processo, quer dizer, indo lá sem estar doente, quer dizer, para ver se está tudo legal, para confirmar se está tudo legal. É tudo, não é isso? Sim. O diagnóstico precoce no câncer é essencial. É tudo. É tudo, porque principalmente hoje que a gente conversou aqui, de ter a tecnologia hoje disponível. E que agora nós temos, né? Se a gente consegue diagnosticar inicialmente, como eu te falei, a chance de cura é em torno de 85% desses pacientes. Então, se você sentiu alguma coisa, achou que não está
melhorando umas 2 semanas, 3 semanas, um mês, procura logo o profissional, né? Procura o profissional de saúde, para que ele possa, pelo menos, te orientar a quem procurar. E você está salvando a sua própria vida, né? Fazendo a própria isso. Vida, você consegue... a gente tem vários casos de pessoas que trataram o câncer e continuam vivendo a vida normalmente, não é mais problema. E são vários mesmo, né, doutor? Vários, pessoas que se curaram. Porque a gente, Humberto, você como jornalista sabe, né? O pessoal tem sempre mais a notícia ruim que vende um pouquinho mais, né? Então, assim, sempre você vai, eu tenho um diagnóstico de câncer. Ih, minha vizinha morreu disso. Eu tenho um tio que faleceu disso aí. Ih, rapaz, tá? Mas não é a realidade. Porque cada caso é um caso. Entendi. Ou você tem um caso de um tumor de pulmão mais agressivo e de um tumor de próstata menos agressivo. Você tem um estadiamento mais avançado e um estadiamento menos avançado. Então isso vai variar muito. E aí teu tio faleceu quando? Faleceu há 30 anos atrás. Mudou muito. Isso faz toda a diferença, Mudou né? muito. As coisas mudaram muito de uns anos para cá. Então não é a mesma coisa. Então você teve ou tem um câncer, isso eu falo para quem está tratando nesse momento. Pode ter, se está localizado, ter certeza de que você tem chance de curar. Você tem chance de estar tratando esse tumor com sucesso. E o primeiro passo é falar com um profissional. O primeiro passo logo é sentir se tem alguma coisa alterada em você, seja em qualquer parte, que você acha que isso não é comum e que está demorando para melhorar, procurar um profissional. O corpo dá sinais, né, doutor? Toda hora, né? Toda hora. Toda hora o nosso corpo dá um sinal, né? Toda hora. Se tiver alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, ele vai falar, ele vai dizer, ele vai insistir, e aí você só não vai atrás se não tiver interessado. E é bom lembrar, só desculpa te interromper, mas é bom lembrar que isso aí, associado também aos bons hábitos de saúde, também é importante. Então a gente sabe que hoje o exercício regular, principalmente 30 minutos diários de exercício aeróbico, te protegem do câncer. Alimentação saudável, né? Rica em carotenos, em fibras, né? Isso te protege dos tumores também. Então isso é importante. Então você tem que associar não só isso, mas os hábitos saudáveis. Então não adianta você tentar ir no médico sempre que te achar que tem alguma coisa errada e você ser sedentário, comer mal, né? E não fazer o que realmente diz pro médico, eu vou fazer isso, você chega em casa e não faz nada. Não faz nada. Então assim, isso realmente protege. A saúde, a vida saudável te protege de qualquer tumor. Doutor Leandro, a pessoa que tem um câncer, ela não é tratada só por um médico. Ela é sempre tratada por uma equipe multidisciplinar, não é isso? Sim. Eu iniciei a entrevista, né, oferecendo a entrevista para todas essas pessoas. Todas essas pessoas estão envolvidas nesse processo de cura do paciente. A abordagem do paciente oncológico é uma abordagem multidisciplinar. Então, o médico é só uma parte. Então, a gente tem enfermeiro oncológico, a gente tem fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, técnicos na minha área em radioterapia, né? Então, assim, todo esse grupo ele está envolvido no tratamento do paciente oncológico. Então, quando você é absorvido pelo serviço, seja na Fundação Secom, seja lá na Oncoclin, qualquer um desses pacientes ele vai passar em consulta com nutricionista, com psicólogo, se necessitar, com fonoaudiólogo. Sim. Depois tem a parte de reabilitação, que é com o pessoal da fisioterapia, né? Ou seja, ele quando entra no SECOM, ele entra e fica lá por um tempo, tanto para iniciar o tratamento, quanto para durante o tratamento e no pós. E como o senhor falou, nada de pressa, né? A pressa não existe. Na oncologia é tudo que é feito, bem feito. Não estou dizendo também que é para ser devagar, Sim. mas é para ser no ritmo normal, para que seja bem feito todo o diagnóstico, todo o tratamento e toda a reabilitação, que é tão importante quanto o tratamento. Doutor Leandro Baldino, muito obrigado pela entrevista. Leve o nosso grande agradecimento ao Dr. Gerson Mourão e toda a equipe do SECOM, que, como a gente pode constatar facilmente, está fazendo um trabalho gigantesco e maravilhoso. A gente tem se esforçado bastante lá no SECOM, na figura do Dr. Gerson, Dr. Marco Antônio, doutora Nilda, que é a diretora administrativa, e mais precisamente a gente lá na radioterapia. A gente tem tentado a gente não só quer acabar com a fila,
A gente agora quer aumentar a qualidade de tratamento desses pacientes. Então a gente tem, como eu te falei, com tecnologia boa, dando o melhor para esses pacientes. A gente quer humanizar o máximo o serviço. Então hoje, tirar isso que você está falando, do paciente ter medo de tratar um câncer. Então ele precisa chegar lá, e isso que a gente tem oferecido para ele lá, e eu foco muito nisso. A humanização dos meus pacientes. Então, hoje eu atendo, eu coloco todos... Quantos familiares querem entrar? Tem 4 para entrar lá. Antigamente eram proibidos, só deixavam 2 entrar. Não, hoje entra todo mundo. Pronto. Tenta todo mundo no consultório. Ele se sente assim mais confortável. Sim, porque às vezes aquele paciente ele é querido pelos familiares, claro, a ponto de que está todo mundo querendo. Então entra todo mundo, eles são sempre bem acompanhados, bem assistidos. Né? A gente tenta, é claro, um ou outro pode acontecer de sair dessa curva, mas hoje lá na radioterapia e na Fundação SECOM, a gente consegue dar essa humanização, e a gente tende esse ano de 2020, como a gente conseguiu equalizar a fila, a gente vai tentar melhorar essa qualidade, trazer para dentro do SECOM a qualidade que a gente espera e chegar a um ponto dos melhores hospitais. Né? E aí não tem medo nenhum, né? Sem medo nenhum. O paciente chegar lá, sabendo que ele vai, eu tô aqui, eu ouvi lá no portal do Holanda, eu vi lá que eles vão me dar o aparelho novo, o que eu tenho de melhor, claro, e isso melhora, porque primeiro é melhorar o fluxo para dentro do hospital, o segundo é a gente melhorar a qualidade, palpar esse paciente de uma maneira em que ele se sinta absorvido no serviço por todos esses profissionais. Muito bacana. Entendeu? Que ele seja... a gente fazer o máximo por ele, para que ele possa sair de lá com o máximo de chance de cura. Eu gostei o senhor dizer a gente, quer dizer, um sentimento de equipe mesmo. Todo mundo lá. Todo mundo envolvido. Hoje lá na radioterapia, você tem uma ideia, a gente tem mais de 40 funcionários. Só na radioterapia? Só na radioterapia. Só para servir esses pacientes. Muito legal. Hoje a gente atende diariamente, Humberto. A radioterapia funciona de 6 da manhã às 11 da noite. A gente atende 270 pacientes por dia. Por dia? Por dia. Fora as consultas. Mas só nos aparelhos. Parabéns. Então hoje o Amazonas está bem servido. Parabéns mesmo. Para toda a equipe, Dr. Gerson Mourão e os demais que compõem esse trabalho que é realmente fabuloso lá na Fundação SECOM. Doutor Leandro Baldino, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Sendo no carnaval, festa junina, não, mas hoje à tarde acabou a entrevista, eu e o senhor estamos liberados para o carnaval. Tomar um vinhozinho, né? Vou tomar um vinhozinho agora nós dois. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado. Um abraço. É isso aí, minha gente. Por hoje é só. Feliz carnaval para todos. Amanhã, excepcionalmente, eu não estarei aqui, tá? Não vou dizer para vocês onde eu vou estar, mas eu não estarei aqui. Mas eu quero deixar um recado que é muito importante. Eu sei que o doutor Leandro vai concordar comigo. Se você vai beber, não dirija. E se você dirige, não beba. Volante e bebida não harmonizam de jeito nenhum. O que harmoniza é um filé alto com um vinho tinto. Mas nada de volante. Em casa. Em casa, né? Isso aí. Ok, minha gente? Feliz carnaval. E se Deus quiser, eu estou pedindo a Deus aqui que você aí, eu aqui, voltemos a nos reencontrar na quarta-feira, a partir das 2h da tarde, tá bem? Eu estarei aqui de volta para mais uma entrevista de grande qualidade, com uma grande personalidade, como foi o Dr. Leandro. Tá bom? Até quarta-feira de cinzas, porque tudo vai acabar na quarta-feira aí nesse carnaval do Brasil, tá?